Olá, seja muito bem-vindo na nossa nova websérie de vídeos. Agora a gente está falando só sobre câncer de próstata. No vídeo de hoje, como é que é a recuperação após um tratamento de um câncer de próstata? Eu sou Otávio Berti, eu sou médico urologista, eu trabalho aqui na região de São José dos Campos e Taubaté, aqui no meu querido Vale do Paraíba. Antes da gente iniciar esse nosso conteúdo, eu gostaria que você me ajudasse em duas ações. Tem um sininho aqui embaixo, clica nesse sininho, coloque na opção de notificação todas, que você vai estar recebendo 2 vezes por semana os nossos conteúdos, agora falando só sobre câncer de próstata. E também deixa seu like para o YouTube entender que o nosso canal ele tem relevância e assim a gente consiga ajudar mais pessoas levando informação de qualidade na área de urologia. Como é que é a recuperação após o tratamento de um câncer de próstata? Lógico que a recuperação após o tratamento, ela vai depender de alguns fatores, como o tipo de tratamento realizado pelo paciente, o estágio em que a doença se encontrava, se começava no início, se estava no meio do caminho, que a gente chama de localmente avançada, ou já em estágios avançados, com metástase óssea, por exemplo. Vai depender também do estado clínico do paciente, da condição clínica e da saúde geral do paciente. Se o paciente tem algumas comorbidades, algumas outras doenças mais graves, que também pode influenciar a sua recuperação. Então eu vou dividir aqui em 4 tópicos em relação aos 4 tipos de tratamento do câncer de próstata. Então, cada tipo de tratamento vai levar a uma diferente tipo de recuperação. Bom, em relação à cirurgia, que é a prostatectomia radical. A prostatectomia radical, a retirada total da próstata, ela vai depender também as suas complicações e a recuperação do paciente vai depender muito também do método cirúrgico, se é uma cirurgia com corte, se é uma cirurgia com furinho, que é aquela por vídeo, ou até uma cirurgia robótica, que é aquela cirurgia mais precisa, que pode minimizar complicações como incontinência urinária e impotência sexual, por exemplo. Mas no geral, em relação à cirurgia, a recuperação ela pode levar de semanas a meses. Os pacientes geralmente vão passar algum tempo no hospital após a cirurgia. Isso pode ser um dia, por exemplo, na robótica, 2 a 3 dias na cirurgia aberta, por exemplo. Mas a maioria dos pacientes vão experimentar uma incontinência urinária e impotência sexual nos primeiros meses após a cirurgia. E ao longo de sua recuperação, esses índices vão diminuindo, o que pode levar alguns pacientes a recuperar a sua incontinência e também sua impotência. Esse período pode levar até 1 ano, sendo que a taxa de incontinência urinária ela pode chegar em torno de 10%, dependendo do método cirúrgico. E impotência sexual varia de acordo com a literatura. Tem pacientes, essa chance pode ser de 30% a 50%, dependendo do trabalho. Portanto, paciente submetido à cirurgia, ele pode sim se recuperar da impotência sexual e da incontinência urinária ao longo desse 1 ano. E alguns pacientes, infelizmente, vão ficar com essa sequela do tratamento cirúrgico do câncer de próstata. Um outro tratamento que a gente também lança a mão, em alguns casos, seria a radioterapia externa. Os efeitos colaterais, ou seja, a recuperação desses pacientes após essa radiação, que são várias sessões de radiação, cerca de mais ou menos aí de 20 e poucas a 30 sessões em dias alternados, o paciente ele pode experimentar alguns efeitos colaterais e que pode prejudicar a sua recuperação em relação à doença, como fadiga, irritação na região da pele irradiada do abdômen e sintomas urinários que podem ser leves a graves, como ardência para urinar, sangramento urinário, uma urgência para urinar e queimação para urinar, por exemplo. A recuperação da radioterapia ela pode ser mais rápida do que a cirurgia, por exemplo, mas os efeitos colaterais podem persistir por algumas semanas
também após o término do tratamento da radioterapia. O terceiro tratamento também que pode influenciar a recuperação dos pacientes seria aquele paciente que faz a utilização da hormonioterapia, né? Ou na terapia de privação hormonal, que a gente chama, em que você bloqueia a testosterona, porque a testosterona ela alimenta o crescimento do câncer de próstata. Então, esses pacientes que são submetidos à terapia de deprivação androgênica ou supressão androgênica, por exemplo, eles não vão ter mais o estímulo relacionado à testosterona. Então, a recuperação dos pacientes vai estar relacionado à diminuição da testosterona. E esses pacientes eles podem apresentar queda muito acentuada da libido, impotência sexual pela falta da testosterona, aquela sensação de calor e fogacho na região do rosto e também fadiga, por exemplo. Um outro tratamento também que leva a uma recuperação do paciente após o câncer de próstata seria a quimioterapia e a terapia-alvo, em que pode variar muito a recuperação dependendo do tipo de quimioterápico ou de medicamento de terapia-alvo utilizada. E essa resposta ela pode ser individual, vai depender de paciente para paciente. Mas os pacientes eles podem apresentar alguns efeitos colaterais, como náuseas, fadiga e queda de cabelo. E aí, gostou do vídeo? O conteúdo foi útil para você? Então deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. A missão aqui minha é levar um conteúdo relevante para você e para toda a sociedade. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!